Então, a concentração espermática, ela é para a gente estimar a quantidade de espermatozoide que tem em cada ml de sêmen. Então, e essa concentração é dada em milhões por ml, ou seja, quantos milhões de espermatozoides tem em cada ml. Na fórmula que a gente tem, o N é a média dos dois lados da câmara. Então, lembra que a gente vai lá na câmara, vai escolher 5 quadrados de cada lado, né? 5 quadrados, né? 5 ali na diagonal, nos cantos. E aí, a gente vai contar esses 5 da diagonal, por exemplo, e vai ter um número. Sei lá, por exemplo, deu 30. Aí, a gente vai no outro lado e vai contar também. Aí, vamos supor que deu, sei lá, 32. Aí, esse N vai ser a média dos valores dos dois lados. Então, se um lado deu 30 e do outro lado deu 32, a gente faz a média aritmética e vê quanto dá. A média de 32 com 30 é 31. Ah, mas eu não sei fazer média. Então, vamos lá. A gente pega os números. Então, tipo, 30 e 32. E como a gente tá usando 2, então a gente vai dividir por 2. Se a gente fosse 3 lados, a gente ia pegar os 3 números e dividir por 3. Entendeu? Média é assim que a gente faz. E aí soma 30 mais 32, 62. 62 dividido por 2. 60 dividido por 2, 30. 2 dividido por 2, 1. Então, 62 dividido por 2 dá 31. Esse seria o nosso N, nesse caso aqui, entendeu? Então, aqui é só pra vocês entenderem. Aí, a gente tem a formulazinha. Então, o N é a média dos dois lados da câmara. E esse N, ele é dividido por 1/10, que é a altura da câmara. Então, se a altura da câmara mudar, vai mudar aqui na fórmula. Vezes 5/25, que é a quantidade de quadrados que a gente contou. Então, de 25 do total, a gente contou 5. Se a gente contasse mais ou menos, a gente mudaria aqui. Mas como é uma contagem padrão, por isso que a gente já tem essa fórmula padrão. E vezes 1/200, que é a diluição. Então, também, se mudasse a diluição, ia mudar aquilo na fórmula, mas é mais padrão, então é isso aqui. E esse valor vai ficar em milímetros cúbicos. Isso é importante, porque depois a gente vai querer passar para ml. A gente não pode pegar o valor em milímetros cúbicos e dar a resposta, só se ela pedir o valor na questão em milímetros cúbicos. Então, aqui, ó, peguei o exemplo dessa questão que caiu na prova dela, que a monitora mandou aí tá lá no grupo de avisos. Após a coleta do sêmen de um touro, foi realizada a concentração espermática, tal. Para isso, o sêmen foi diluído em proporção de 1/200 e foi preparada a câmara de Neubauer na altura de 1/10. Nos dois lados da câmara, dos 25 quadrados foram escolhidos 5, escolhido em L, tá? Em um dos lados da câmara foram contados 36. E no outro lado foram contados 42. Então, a gente vai fazer a média desses números. Primeira coisa que a gente faz, pra gente descobrir o N. 36 com 42. 40 mais 30, 70. 6 mais 2, 8. 78. 78 dividido por 2, né? 70 dividido por 2, 35. 8 dividido por 2, 4. 35 mais 4, 39. Então, essa é a média. Esse vai ser o nosso N na fórmula. E se vocês perceberem, não precisa nem decorar aqueles números lá, porque se você sabe onde cada um se encaixa, que é o N dividido pela altura da câmara, vezes a diluição, vezes a quantidade de lados contados do total de quadrados, você já pega aqui pela questão, entendeu? Enfim, eu vou voltar pra cá, porque aí fica melhor pra fazer, tá? Mas aí, 39, né, que é o nosso N. Então, a gente coloca aqui 39. Dividido por 1/10, que é a altura, vezes 5/25, que é a quantidade de lados. Mas aí, uma dica pra vocês, pra ficar mais fácil na hora de fazer. 5/25 não tá na forma mais reduzida. A gente ainda consegue dividir aqui. 5/25, se a gente dividir tudo por 5... 5 dividido por 5 dá 1 e 25 dividido por 5 dá 5. Então, vocês já podem só, tipo, decorar, pegar, enfim, que 5/25 é a mesma coisa que 1/5. Então, fica muito mais fácil na hora da gente colocar aqui. Então, vezes 1/5 vezes 1/5.
200. Tá, a primeira coisa que a gente faz é resolver aqui embaixo, porque ali em cima não tem o que resolver. Então, a gente vai resolver essa multiplicação. Multiplicação de fração, a gente multiplica o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. Não tem segredo. Então, 1 vezes 1 vezes 1 dá 1. 10 vezes 5, todo número multiplicado por 10 é só a gente colocar um zero depois do número, então dá 50. E 50 vezes 200, é só a gente pensar, 50 vezes 2, 100. Deve ter calculadora lá na hora, né? Mas enfim. E aí, a gente multiplicou por 2, né? Então, faltou esses 2 zeros. A gente vem e adiciona. Então, 1 sobre 10.000. Aí, o nosso resultado vai ficar 39 dividido por 1 sobre 10.000. Aí, a gente chega numa divisão de fração. E toda vez que a gente tem divisão de fração, se a gente pega e inverte o outro lado, a gente consegue multiplicar. Então, de uma divisão para uma multiplicação de fração, é só a gente manter o primeiro lado e o segundo a gente inverte. Deu para entender? Então, aqui é 39. Por que que é? Ah, mas só tem uma fração, porque a fração aqui é só essa aqui. Não, mas o 39, ele também tem um 1 embaixo. Todo número que não, sei lá, um 5. 5, se ele é 5, ele também pode ter um embaixo. Então, a gente finge que tem um 1 aqui, ó, que realmente tem, né? Então, a gente vai pegar 39 sobre 1, todo número que tá sozinho tem um embaixo, vezes, então, a gente tá multiplicando, então, a gente vai inverter a segunda. Então, se é 1 sobre 10.000, vai ficar 10.000 sobre 1. Deu pra entender? Aí, beleza. 39 sobre 1 vezes 10.000 sobre 1. Todo número sobre 1 é ele mesmo. Então, a gente pode cancelar esse sobre 1. Então, aqui é 39 vezes 10.000. E 39 vezes 10.000 é só a gente pegar a quantidade de zero que tem aqui e colocar aqui. Então, 39 vezes 10.000 é só a gente pegar 39 e adicionar a quantidade de zeros que tem depois do 1. Tem 4 zeros. Então, vai ser 1, 2, 3, 4. 390 mil milímetros cúbicos. Aí, o que pega? A gente está falando de ml, e a gente tem um número em milímetros cúbicos, não é tão legal pra gente. Então, esse resultado em milímetros cúbicos, a gente vai multiplicar por 1000, porque quando a gente multiplica por 1000, a gente tem ml. Por quê? Porque 1 ml é igual a 1000 milímetros cúbicos. Então, por isso que pra gente chegar isso aqui em ml, a gente multiplica por 1000. Então, 390 mil vezes 1000. De novo, é só adicionar a quantidade de zero depois do 1. Então, 390 mil vai virar 390, 1, 2, 3. A gente pega esses 3 zeros e adiciona aqui, 1, 2, 3. Então, aqui a gente tem 390 milhões de espermatozoides por ml. Para facilitar aqui, como a gente está falando em milhão, para a gente não ter que escrever tanto zero, a gente pode pegar esses 6 zeros aqui, 390 vezes 10 à sexta. O que isso significa? Significa que é 390 mais 6 zeros depois. É basicamente isso, entendeu? Porque aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros. E 10 à sexta já é indicativo de milhão, entendeu? Então, se eu tenho aqui 390 vezes 10 à sexta, eu já sei que são 390 milhões. Tá, esse resultado aqui é a nossa quantidade de espermatozoides por ml. Só que, dependendo da pergunta, a gente vai voltar lá e ver qual é a pergunta, ele pode pedir assim, foram avaliados 10 ml, foram avaliados 9 ml. Então, o que a gente tem que fazer? Se isso aqui, se 390 milhões é 1 ml, e sei lá, foram 9 ml, a gente tem que pegar esse valor e multiplicar por 9. Se foram 7, a gente pega esse valor e multiplica por 7. Então, vamos fingir aqui que foram 9 ml, tá? Não seguindo a questão, porque ela pode cobrar assim que nem ela falou em aula. Como que eu gosto de fazer? Eu pego esse valor aqui, o primeiro, e multiplico e depois eu adiciono zeros, porque aí fica mais fácil. Então, 390 vezes 9, por exemplo.
390 vezes 9 ia dar um valor de 3.510. Só que a gente tem que adicionar os zeros, né? São 6. Então, a gente vem aqui e adiciona 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, isso aqui virou 3.510 milhões de espermatozoides em 9 ml, no caso, né? Que foi o valor que a gente estipulou. E aí, a gente também pode facilitar. Se 10 a sexta era milhão, bilhão tem mais 3 zeros. Então, vai ser 10 a nona. Só a gente contar 9 zeros. Então, aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A vírgula vem aqui, onde eu coloquei. Então, isso aqui viraria 3,51 vezes 10 a nona. Então, aqui, ó, voltando para a questão pede aqui. Considerando as informações apresentadas, qual foi o resultado da concentração espermática avaliada? Então, aqui ele está pedindo só a concentração, ele não está pedindo em 10 ml, em tantos ml. Então, aqui a gente vai só pelo resultado da concentração mesmo, que é em milhão. Então, voltando aqui, ó, qual foi o nosso resultado? Nosso resultado foi esse, 390 vezes 10 a sexta. Aí, a gente vem aqui e é a resposta da questão. 390 vezes 10 a sexta espermatozoides por ml.